Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje o episódio número 439. 439. Os números estão sempre a crescer. De um em um. Em princípio. Em princípio. Hoje... Será que há... Um dia destes hei de verificar qual o podcast português com mais episódios. Sim, ok. Isso, se calhar... Não, há podcasts quase diários, Mia. Pois, claro. É isso. Mas esses são batota, são aquelas das rádios. Isso é podcast batota. Isso é podcast batata. Olha, hoje vamos falar sobre... Hoje vamos falar sobre várias coisas, né? Vamos falar sobre um livro que eu estou a ler, Fear of Flying, Medo de Voar, um clássico literário, da literatura feminista e assim mais focada no desejo da mulher. Vamos falar de violência doméstica e vamos falar dos jovens cavaleiros de TikTok. Ou seja, vamos a partir de um conjunto de observações que tu vais trazer no início do episódio e que vão ser apresentadas num longo monólogo. Foi assim tão mal? Foi ótimo e acho que deu permite iniciar aqui uma conversa onde nós vamos andar assim um bocadinho a falar sobre feminismo, sobre masculinidade, sobre se faz sentido ou não conceber e discutir papéis de homem e de mulher, ou se o foco deve estar sobretudo no nosso papel enquanto pessoa. E acho que... Vamos falar da coragem civil. Vamos levar a conversa para muitos sítios diferentes. Mas mesmo dentro da mesma esfera. Dentro da mesma esfera. E esperamos que, sobretudo, este episódio seja um bom estímulo à reflexão e que gere boas conversas. E que depois possa gerar boas escolhas para o futuro e para conseguirmos contribuir para um mundo onde não haja tanta violência. Isso mesmo. Acho que é um bom tema à la Inspiração para uma Vida Mágica. Isso. Aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, hoje venho preparada, com notas e tudo. Bom. E estive aqui a fazer algumas observações e reflexões. Sim. Não é? Que eu nunca faço. Mas eu ando a ouvir um livro que iniciei a sua leitura há uns anos atrás, nunca acabei, e vi que lá na app que eu utilizo para audiolivros tinha um livro e decidi ouvir, que é Fear of Flying, Medo de Voar, da Erica Jong. Penso que tu também já leste. Eu já li há uns anos esse livro, sim. O livro é um livro... Isso é um clássico, assim. É um clássico feminista, um livro de literatura feminista. Gostei muito, não? Mas também é um livro que foca muito o desejo da mulher e o sexo. E trata de muitas tensões entre, não é, este medo de voar e de liberdade, porque pronto, o livro fala efetivamente de medo de voar, de voar de avião, mas é mais um medo de voar... De se libertar. O livro é de 73, portanto saiu assim numa altura de muita busca de liberdade no geral no mundo, né? E trata muito desta tensão que existe para muitas mulheres, que ela tem muito desejo, mas depois tem que esconder o desejo, depois decide abraçar os seus desejos, mas não consegue fazer isto sem culpa, não consegue fazer isso sem se lembrar das palavras da mãe. Portanto, o livro trata muito destas tensões entre submissão e liberdade da mulher acima de tudo. E como o desejo da mulher é muito vigiado, é muito rotulado, é muito, muito julgado e punido até. E ela, o enredo da história, não é? Ela é casada com um psicanalista, eles são americanos e vão para uma conferência de psicanalistas em Viena. E ela conhece lá um outro psicanalista, muito diferente do marido,
Portanto, a história é muito à volta desse limbo em que ela fica porque ela quer os dois. Ela quer tanto um como o outro e vive isto com, lá está, com muita tensão, com muita culpa, mas ao mesmo tempo com muito desejo e não se limita só. Portanto, ela vive ali muito também a sua sexualidade no meio disto. E eu estou a ouvir este livro sobre estas coisas todas e ao mesmo tempo estes últimos dias tenho sido muito relembrada sobre o facto de que a liberdade da mulher ainda vem com grande custo. Porque nós temos falado, estes últimos tempos, tem-se falado muito sobre violência doméstica. E sobre a quantidade de mulheres mortas. Não é? Em 2024, não sei se foram 34 mulheres assassinadas e penso que todas elas foram assassinadas por um companheiro ou ex-companheiro. Assassinadas como resultado da violência doméstica. Houve 30.000 denúncias em 2024 da violência doméstica. 30.000. Mas poucas, algumas destas denúncias depois a mulher até não aconteceu nada e ela efetivamente morreu destas. E depois no outro dia a Cristina Ferreira estava-se a comentar um dos casos, têm sido muito, muito mediáticos agora, e estava-se a falado na televisão, e a Cristina Ferreira, eu acho por alguma inconsciência, não foi assim muito pensado o que ela disse, mas ela relata ali a história de uma mulher, né, que foi assassinada agora recentemente, que ela entrou no carro do ex-namorado e acho que a Cristina disse algo como... Pôs-se a jeito. Assim, pôs-se a jeito. Sim. Não é? Eu ouvi essa não é? coisa. Eu não sei, eu acho que este pôr-se a jeito não é bem um deslize, mas é um sintoma. É um sintoma aqui de algo que continua a estar presente na sociedade. É de culpabilizar a vítima daquilo que lhe aconteceu. Não é? De que ela não deveria confiar, que foi muito ingênua, que esta ideia de que as mulheres têm que se proteger e têm que ser protegidas, né? O que me leva depois à terceira observação, que tem a ver com certos cavaleiros versão TikTok. E até vou nomear que é o número que me tem vindo a um influencer, um TikToker, que está obviamente em busca do engajamento, mas está a fazê-lo de uma forma que a mim me deixa muito frustrada, muito irritada, muito zangada, porque está tipo a fazer de conta que é um grande cavaleiro e que haja para proteger, que ele sabe proteger mulheres. E faz isso sendo anti-aborto, não é? Ele escreveu coisas horríveis online sobre as mulheres que protestaram contra o tal anúncio do senhor Milhão, como é que é? Miguel Milhão. Também, olha, isso é outra história, mas ele também escreveu, acho que foi um tweet ou qualquer coisa, a criticar outros homens também se tinham pronunciado contra esse anúncio, neste debate, e dizia qualquer coisa, vocês mulheres querem ser protegidas pelo Diogo Faro e Kiko is Hot, que é também outro influencer muito engraçadito, ou tipo por um gajo como eu, não é? Que estou aqui neste papel do grande defensor das mulheres, só que ele faz isso com uma narrativa que acho que é mesmo muito perigosa, que é tipo como as mulheres estivessem perdidas, que as mulheres precisam de limites, que a libertação sexual que estragou aqui a cena, não é? E que o homem de verdade
cuida da sua mulher como cuida como pai cuida da sua filha. E pensa, não é, o que é o custo dessa proteção. E, não é, porque no discurso deste rapaz, não é, não sei quantos anos é que tem o número, mas ele, no discurso dele, parece que a mulher ideal, não é uma mulher obediente, não é? Ela não devia sair à noite se não tiver for com ele, etc. É uma mulher submissa, é uma mulher respeitável, entre aspas, e acima de tudo não é uma mulher livre, não é? Não é uma mulher livre. E está aqui a pensar como não é, a Isadora Wing, que é a protagonista do tal livro do Medo de Voar, que continua sem haver espaço para essa mulher, não é? Um verdadeiro espaço para essa mulher. E o que eu sinto é que estamos até a voltar atrás em muito, não é? Quando vemos uma onda muito grande política, não só em Portugal, mas então também nos Estados Unidos, onde se continua a querer controlar a mulher. E queria falar um bocadinho sobre, olha, isto. Antes de mais, dou-te os parabéns, porque nós temos 400 e muitos episódios do podcast. Sim. E este foi o monólogo de abertura mais longo e com mais informação. E eu aqui deste lado estava a procurar ficar com referências mentais de, vou comentar isto ou vou comentar aquilo. Estou completamente perdido porque deste tantas referências. Okay. Mas porquê que ainda existe medo das mulheres voarem, né? Medo das próprias mulheres, e porquê que existe o medo de as deixar voar? Porque é isso um bocadinho que estamos aqui a falar, não é? Estes homens não querem deixar as mulheres voar. Olha, eu hoje não sei se é uma resposta ou algo que possa ser considerado por ti uma boa resposta à pergunta. Mas não fez sentido a minha ligação das três coisas? Sim, claro que fez. Elas são todas são sintomas de algo comum. Eu hoje escrevi um post no Instagram sobre o preconceito, e em que dizia, acho que escrevi qualquer coisa do género, o machismo, o racismo, a homofobia, o preconceito no geral, vem sempre de um sítio de medo, que é o medo de não ser suficiente e, sobretudo, o medo de não ser adequado. E o que eu estava ali a propor é que, quando eu tenho medo de não ser adequado, projeto esse medo sobre o outro, nomeadamente sobre o outro, que é diferente de mim, e é uma coisa assim meio infantil, que é, como eu tenho medo de não ser adequado, acho que digo que o outro é que tem que mudar, porque se o outro mudar, este meu medo vai desaparecer. Né? Só que isto acho que é um processo psicológico muito inconsciente e assim muito superficial. Porque eu acho que por detrás desta vontade de eu, enquanto homem, vou controlar o comportamento das mulheres, o que está realmente na base disso é eu ter medo de não ser suficiente enquanto homem. Não sei muito bem lidar com isto. Então o ideal era controlar, porque quando há controlo, né, eu já me sinto adequado. Só que isto é um processo é tão totó, porque vem num sítio de medo que não é reconhecido. Porque quando eu sinto medo em relação a uma coisa, eu posso reconhecer isso e dizer assim, olha, Mia, eu tenho muito medo nesta situação, eu tenho medo porque não sei como me comportar, não sei como agir da forma certa, não sei como satisfazer os outros e obter a aprovação dos outros. Em vez disso, eu nem sequer tenho consciência do meu medo, mas é o medo que está na base do meu comportamento. O que eu acho que também que está aqui em causa muito é que há uma falta de clareza, acho eu, dentro de muitos homens, de qual é o meu papel. Qual é o meu papel como homem? Então não posso proteger, mas afinal preciso proteger. Assim muita... Mas isso tem aí um pressuposto gigante que sabes que eu gosto de desafiar, que é de onde é que vem a ideia que eu deveria ter um papel enquanto homem. Certo.
percebes? Certo. De onde é que vem esta ideia dos papéis? Porque eu percebo... Sim, mas é uma questão de identificação, não é? Sim, mas eu percebo Identidade. Eu percebo que culturalmente, socialmente, que este papel estava mais bem definido antes. Só que será que é de todo necessário ter este papel? Tem que existir? Tem que haver uma coisa chamada papel do homem, não é? Eu tenho, pronto, acho que é uma das dificuldades que às vezes eu tenho no meio desta conversa, é que eu acho que nós, homens, mulheres e pessoas que nem se identificam com esta história do homem e mulher, temos todos algo em comum e que ultrapassa tudo isso. É que somos pessoas, somos seres humanos. E quando nós nos focamos mais nisso do que na cena deste papel de género, de repente descobrimos que não necessitamos de ter certas limitações. Portanto, eu fujo um bocado a esta conversa, porque acho que ela é muito limitada logo pelo pressuposto de que deveria... vamos entender aqui melhor o papel do homem na sociedade. O pressuposto é que existe uma coisa chamada papel do homem. Né? E eu tenho um bocado de dificuldade com isto. Eu imagino que algumas pessoas que nos estão a ouvir tenham isto tão vincado que a minha conversa não faz sentido nenhum. Não é? E há pessoas que até ficam tremendamente inseguras com esta ideia de, então, mas não há o papel do homem, o papel da mulher, e ficam completamente à rasca quando lhes tiras essas caixas. Mas para mim é o quando os livram quando nos livramos disso. Sim, para mim é o que faz mais sentido. O que eu procuro mais é perceber, ok, o que é que está na base, por exemplo, deste comportamento de querer controlar o outro. Porque esta tentativa de controle do homem sobre a mulher não é recente de todo, não é? Aliás, está tão enraizada na nossa cultura e na nossa sociedade que muitas vezes já nem conseguimos entender que há uma tentativa de controle, não é? E que às vezes nem é tentativa, há um controle que é quase uma pré-definição. E depois, quando alguém chega e põe isso em causa, às vezes é visto como disruptivo e está a tentar romper uma coisa que é natural, não é? Quando ela não tem nada de natural, é quando muito cultural. Mas acho que quando nós tentamos afastar-nos dessa conversa e pensar mais em nós enquanto pessoas, não é? Olhamos, por exemplo, para afirmações como essas que tu estavas a descrever, que foram feitas pelo Numeiro, não é? E elas vêm só de um sítio assim de profunda ignorância e de profundo medo. Só que elas vêm disfarçadas, é um paradoxo, elas vêm disfarçadas de força. Daí essa ideia de queres ser protegido por não sei o quê ou queres ser protegido por mim? Quer dizer, o problema, a razão pela qual eu necessito ser protegido ou protegida é exatamente a existência de tipos como tu. Foi o meu comentário ali, não foi exatamente, mas proteger-me de quê especificamente, não é? Porque há um thought experiment que se faz muitas vezes, é que se não houvessem homens no mundo, as mulheres teriam de ser protegidas de quê especificamente, não é? Se não há homens... Porque o que nós vemos podemos efetivamente... Tinham que ser protegidas da extinção da espécie. Pois, provavelmente não, mas podíamos congelar antes de os extinguirmos, tínhamos um bom estoque de... Mas estás a ver, mas mais uma vez estamos a focar aí temos que nos proteger dos homens, quando na realidade temos que nos proteger de pessoas que praticam violência, certo. Não é? Independentemente de serem homens e mulheres. Agora, claro que quando olhamos para a nossa realidade, isto é sobretudo uma realidade de violência de homens sobre mulheres. Não é? Certo. E então hoje da manhã abri o Instagram e estava... Mas alguém vai acrescentar, mas não sempre, não só. Não é? Sim, mas não, not always, but yet always a man. Não é? Not all men... But yet sim, mas quase sempre. Por acaso eu tenho visto algumas notícias recentes. Eu acho que a última que eu vi era da Austrália. Não sei se era da Austrália ou do Canadá. Em que se falava precisamente sobre o crescimento do reporte de violência doméstica de mulheres sobre homens. Porque uma das coisas que tu estavas a falar, houve em Portugal 30 mil queixas de violência doméstica.
E uma das coisas que nós sabemos, precisamente por causa destas ideias de masculinidade tóxica, que eu tenho que ser forte... Que os homens não reportam. Os homens não reportam porque carregam uma vergonha profunda de dizer a minha mulher bateu-me. Claro, não é? claro. Só que ao mesmo tempo, acho que eu concordo contigo que a violência, no geral, é um problema. Ao mesmo tempo, acho que precisamos de falar da violência dos homens para conseguirmos depois chegar até este outro ponto de violência no geral. O que é que faz com que sejam mais homens, mas muito mais homens, a exercerem este tipo de violência? Como é que podemos ajudar, e não estou a falar de condenar e punir, mas como é que podemos ajudar estes homens a encontrarem estratégias melhores para se exprimirem? Porque é disto que se está a tratar, não é? Eu comecei por dizer, e fui interrompida, que estava a ver um vídeo hoje de manhã do evento em França, agora após a vitória do PSG, onde um grande grupo de homens a celebrarem rodearam um carro com umas raparigas lá dentro e não as deixaram passar e até partiram os vidros e tudo, não é? Até aquilo foi muito, muito violento. E estes homens supostamente estavam num momento de celebração. O que eu acho é que nós precisamos de proporcionar também aos rapazes estratégias melhores para se exprimirem e não glorificar muitas destas expressões mais violentas, sendo elas violentas no negativo, mas também violentas, às vezes, as celebrações. Nós vemos isso, nós temos rapazes envolvidos em desporto e às vezes as celebrações e os rituais dos rapazes são muito violentos. Sabes que eu estava até aqui a ouvir e estava aqui a pensar que provavelmente para muitos homens que nos podem estar a ouvir, quando eles pensam na ideia de praticar violência sobre outra pessoa, e eles refletem sobre isso, talvez te digam, eu acho que é mais provável se um dia for violento com outra pessoa, ser violento com um homem do que com uma mulher. Sim, também acho. Porque eu acho que para alguns homens isto vai funcionar exatamente ao contrário, que é, lá está, por causa daquilo que me foi ensinado, por causa das minhas... E se calhar até por causa destas ideias românticas de cavalaria, que é eu tenho que proteger as mulheres, então eu só num caso muito extremo é que ia praticar violência sobre uma mulher, mesmo para me defender, não é? Enquanto que, por exemplo, com um homem já seria mais capaz de praticar violência. Só que agora estamos a, se calhar, falar mais de violência física. Certo. Mas depois voltamos aqui a este outro tipo de violência, que é esta linguagem, como o rapaz, como o número, partilha, faz nas suas partilhas. Sim. Uma namorada minha nunca, não sei o quê. Isto também é uma violência. Certo. E acho que isso também está aqui presente. Portanto, estes homens que estás a dizer, que estão a dizer isso, nunca iria bater numa mulher. Ok, acredito. Agora, e as outras coisas? As outras coisas que tu dizes sobre as mulheres? Ou o comentário da Cristina Ferreira. Embora ela veio se defender e disse que não era bem assim, mas este tipo de comentário, dito por ela ou outra pessoa, ela pôs-se a jeito. Isso é uma violência. É uma violência. É uma violência. Mas acho que isso era um comentário que também podia ser feito a propósito de um homem. Não? Olha, eu no outro dia estava a partilhar contigo, estava parado na rotunda da Boa Vista, no centro do Porto, e houve ali uma pequena discussão entre um carro, um Uber, e o condutor de um caminhão de cimento, aqueles caminhões enormes. E aquilo era uma situação daquela, assim, mais ou menos corriqueira. O carro meteu-se um pouquinho à frente do caminhão e o caminhão teve que travar ali. Só que, por acaso, o semáforo ficou vermelho e eu estava ao lado destes dois veículos, ficamos ali todos parados. E de uma situação de, meteste à minha frente, o outro apitou, levantar o braço e dizer, desculpa lá, não vi, ok. Em vez disso, aquilo escalou, o tipo do caminhão de cimento saiu do carro, baixou, não é, saiu do caminhão, veio ter com o outro, houve confronto físico, houve violência física, que eles estiveram ali de punhos cerrados e eu estava dentro do meu carro a procurar... Estava ali a tentar calcular as probabilidades de realmente aquilo chegar a violência física e eu estava até a questionar-me sobre eu deveria fazer alguma coisa, não é?
e teve muito perto de acontecer, houve empurrões e acho que houve ali, não sei, alguma coisa que ainda fez com um deles controlar-se e não chegar mesmo a ver ali, porque aquilo ia ser a pancadaria. E aquilo, eu também poderia dizer, pá, o tipo do Uber também se pôs a jeito, não é? Era o que provavelmente ia fazer esse comentário, porque ele estava-se mesmo a pôr a jeito, porque estava a escalar uma coisa que era facilmente ultrapassável com peço desculpa, era só isso. Portanto, às vezes Achas que isso é equivalente a estas cenas das mulheres? não sei, quer dizer, aí não é equivalente, porque estás a falar de um caso muito gravoso e onde a diferença... Sim, mas então estás a justificar coisas como quando as pessoas dizem ela estava com uma saia, ela não se meteu com alguém, passou... Não, de todo, não é minimamente semelhante, porque o aqui... Esclarece isso. Não, porque aqui o pôr-te a jeito é iniciares um confronto, não é? Quer dizer, se eu for bater em alguém, ponho-me a jeito para levar, não é? Não é de todo o caso dessas situações. Não estou a perceber onde queres chegar com essa comparação. Não, estava só a ir para não é bem uma comparação, é dizer que aquela cena que saiu da boca da Cristina Ferreira pode ser tido só... Não sei, acho que ela depois quando se explicou não era uma coisa realmente, eu acho que... Mas mesmo assim, o slip é um sintoma. Ok, pode ser um sintoma, sim. Não é? E acho que temos de ter mais cuidado a utilizar este tipo de expressões quando falamos destas situações. Sim, sobretudo quando estamos na televisão a falar para muita gente, claro. Mas isto que estavas a dizer agora, depois entra aqui outra questão, que é... O problema é ver um tipo que é capaz de naquela situação, de bater numa mulher e violentá-la. Sim, mas depois vimos aquelas imagens também estas semanas, de uma mulher a ser, o homem estava-lhe a espancar, estava a ser filmado por uma câmara de vigilância, outras pessoas à volta, ninguém não vi isso. Não viste? Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Neste exemplo que eu estava a dizer, dos jovens, dos hooligans, ninguém fez nada. Ou seja, se calhar era sobre isso que devíamos falar mais, sobre o estimular esta consciência cívica de intervir quando alguém está a ser vítima de violência. Eu estava a lembrar disso por causa de uma conversa que tivemos com os nossos filhos no outro dia, que isto para mim aqui é uma questão de coragem civil, não é uma questão de proteger, como desta conversa do Noveiro, de proteger. É uma questão de nós termos coragem civil, só que ao mesmo tempo é perigoso ter coragem civil. Tendo coragem civil, podes-te pôr a jeito, digamos assim. Deixa-me só fazer um pequeno comentário que está aqui atravessado. Eu acho que a maior parte dos homens em Portugal acham que esses comentários do Numeiro são só idiotas. Okay? Sim. Quando digo são só tipo a menorizar, são idiotas. Achas? Eu acho que a maior parte dos homens acham que aquilo que ele escreveu nos últimos dias que é idiota. É idiota, é perturbador, é estúpido e vem de um sítio de profunda ignorância. Ignorância e vontade de ter muita atenção. E vontade de ter muita atenção, sim. Uma das coisas que para mim falta de reflexão. Sim, uma das coisas que para mim foi... Tu escreveste uma coisa acerca disso, partilhaste no Instagram uma coisa que eu vi, que eu te disse, olha, eu acho que no meio desta situação isto é uma das coisas realmente importantes, que é nós falarmos com os nossos filhos e dizermos, olha, tu segues esta pessoa, não é? Tu segues e fazê-los refletir sobre o que é que aquilo quer dizer. Não é? Por exemplo, os nossos filhos disseram-nos que não conhecem, mas não seguem. E acho que os dois mostraram desinteresse pelo tipo de mensagens que ele costuma passar. Claro que há pessoas que seguem. Sim, mas assim, no meio dos jovens hoje, o que noto há pouco esta coragem civil. Mas eu acho que eu ia só completar aqui. Eu acho que a maior parte das pessoas acha que aquilo é só idiota. Eu acho que o problema nesta discussão sobre a violência, sobre a tentativa de controlo do homem sobre a mulher, o maior problema nem são pessoas como o Numeiro, porque aquilo é demasiado idiota. São pessoas muito mais moderadas, algumas delas, por exemplo, que têm podcasts e que são seguidas por outro tipo de pessoas, não é? que apreciam mais a razão, a justificação, a utilização da lógica e que nos últimos tempos têm vindo com conversas
que são semelhantes, embora não assim tão expostas. Certo. Aparece ali mais assim por camadas. Sim, mais há uma série de ideias como é que se chama, na manosfera, Sim. não é? que apontam para... Há aqui quase um... Eu não consigo dizer se isto é um retrocesso ou se é mais um expor de algo que nunca chegou realmente a mudar. Sim, é capaz de ser o que estás a dizer, porque de repente parece-me que também ficou mais permitido falar sobre estas coisas, não é? Certo. Mas continua a ser não é? É esta questão do controlo da mulher. Para mim, o que eu acho mais curioso é como isto muitas vezes é exposto como um sinal de força, de segurança, até de coragem e de bravura, não é? De querer... Do homem, quando na realidade isto vem num sítio de insegurança, não gosto muito de utilizar essa palavra, mas às vezes é mesmo de um sítio de fraqueza, que é, não consigo lidar com pessoas seguras, independentes, confiantes, que fazem o que quiserem, como é óbvio, não é? Que é, sinto-me tão inseguro que procuro controlar. Não é? Isso é bastante no livro perturbador. da Erica Young, na Fear of Flying, Medo de Voar, a protagonista, não é? Ela tem o Bennett, o marido, e tem o Adrian, que é o amante, e ambos mostram esta fraqueza de alguma forma. Ambos a julgam muito, não é? O Adrian julga por ela querer ficar com o marido, o Bennett, julga por ela querer viver uma aventura com o amante. Eu lembro-me de estar a ler o livro há uns anos e a meio desse processo estava a dizer, arranja outro, mas estes dois, já não posso com estes dois. Não é? Mas ambos estavam assim muito nessa lutar pela sua dignidade no meio daquilo e acharem que estavam a perder dignidade porque ela explicitamente queria os dois, não é? Só que no meio do sistema ali que... Não sei se era para aí que querias levar a conversa, mas os homens que entram muito nesta onda de eu quero proteger, mas na realidade quero é controlar, eles acabam por ter relações com mulheres que não são muito seguras, não são muito confiantes, não é? que entram mais neste esquema de submissão. Não é? Sim, e se calhar por isso, não estás a falar muito do male loneliness epidemic, não é? A epidemia da solidão masculina. Há cada vez menos mulheres que estão dispostas a aturar isto. Sim, eu não sei se já falaram sobre isso ainda. No outro dia eu estava a almoçar com uma amiga e falámos sobre isto, sobre a quantidade de mulheres que nós conhecemos, incluindo nós as duas, que dizem que se a minha relação com este homem acabasse agora, eu acho que procurava uma relação com uma mulher. Precisamente para não... Estamos a falar de mulheres principalmente acima dos 40, não é? A quantidade de mulheres que eu ouço a dizer isto é impressionante. Eu até diria que neste momento é a maioria das mulheres que eu conheço. Acreditas nisso? Acredito nisso, sim. E não estamos a falar de mulheres que têm um histórico de bissexualidade sequer. E acho que isso é muito interessante. Sim. E acho que do outro lado tu podes olhar para esse tipo de realidade enquanto homem, não é? E fazer a questão que farias noutros contextos, que é que tipo de necessidades é que esta pessoa não consegue satisfazer com homens, ou pelo menos com os homens que ela está a encontrar, não é? E o que é que isto diz sobre mim pessoalmente e o que é que eu podia fazer diferente? Em vez disso o problema são as mulheres. E eu acho que em qualquer... pronto, às vezes não gostas muito de que eu faça comparações com outras coisas porque parece que estou a dizer isto é equivalente àquilo. Mas esta estrutura de o mundo muda e em vez de eu procurar refletir sobre o que é que seria interessante eu mudar em mim para me adaptar às mudanças do mundo, tenho aquela fantasia infantil que é o mundo tem que voltar ao que era antes, não é? E isto pode acontecer, eu vejo isto a acontecer nas empresas, no desporto, com os clientes de coaching com que eu trabalho nas mais variadas áreas, não é? E quando esta estrutura é sempre um sinal de falta de flexibilidade, falta de autoconhecimento, falta de consciência, né? E quando nesta questão dos relacionamentos amorosos propriamente dito, é mesmo recorrer a um expediente que é, em vez de eu me pôr em causa e refletir sobre mim, não é? Vou projetar estes meus medos e inseguranças, lá está,
eu agora não me sinto suficiente ou não me sinto capaz e vou projeto isto sobre os outros e digo os outros é que estão errados e têm que mudar. E aí começa o preconceito. E eu acho que esta conversa toda, não é por acaso que estamos num podcast de desenvolvimento pessoal, é um convite ao desenvolvimento pessoal. Claro. Agora, quem é que está disponível para aceitar esse convite? Algumas pessoas não estão aí, nem sequer aí. É por isso que depois só querem controlar e culpabilizar e até fazem isso de forma aberta ainda às redes sociais, escrevendo coisas horríveis, estúpidas e ignorantes. Sim. Sabes qual é o problema? Qual é o problema? É o patriarcado. Só o patriarcado. Mas é! Tipo, tanto as mulheres como os homens são vítimas desta cena do patriarcado. E tanto as mulheres como homens propagam essa estrutura do patriarcado. Sim. Não é? Recomendo muito o livro Fear of Flying, Medo de Voar. É um livro muito forte sobre prisão e liberdade. Na realidade, até na linguagem do livro, sabes? A forma como ela utiliza a escrita para se libertar, ao mesmo tempo fica experiencia a limitação através. É muito interessante o livro. Está-me a fazer é engraçado que eu quando ando a ler o livro, eu adorei e falei-te várias vezes sobre o livro, mas na altura tu não me ligaste nenhuma, andavas a ler outras coisas. E agora está a ser interessante o que tu estás a partilhar com o livro, porque está-me a fazer relembrar uma série de passagens interessantes, sobretudo o acesso àquelas descrições de estar a viver uma coisa que quero e quero experienciar, mas depois a seguir sentir culpa e carregar culpa E está muito bem elaborado assim o discurso interior que temos, as dúvidas todas que elas têm, a protagonista só tem 29 anos, mas eu com quase 49 sinto-me muito vista, via os pensamentos dela, ela tem uma mente muito madura para alguém com 29 anos e explora muito bem esta tensão de ser mulher. É um belíssimo livro de desenvolvimento pessoal. É mesmo. É grande o livro. Sim. Acho que é um livro muito interessante para homens. É interessantíssimo. Porque é o entender melhor o mundo daquela personagem, mas através dela entender uma série de vivências do nosso mundo. Sim, e da estrutura da nossa sociedade e os efeitos aqui do patriarcado, né? O livro já tem muitos anos, né? Foi publicado em 73, mas lá está, continuamos na mesma. Mas há coisas que infelizmente são muito atuais, não é? Certo, é isso. E curiosamente são mais atuais agora do que há 10 anos. Sim, eu sinto isso. Há os jovens conservadores, influencers, não é? Nós estávamos aqui a falar do Numeiro, mas já falámos do Andrew Tate. Sim, acho que nós vivemos o período politicamente correto. Certo. Onde certo tipo de afirmação de certas ideias ou conceitos começou a ser socialmente muito punido. Mas isso talvez tenha ido longe demais, não é? Assim, aquele período áureo do wokeness, talvez tenha o pêndulo oscilou demasiado numa determinada direção. Foi muito rápido. E agora está a criar um contramovimento. Que eu acho que o contramovimento é mais a exposição de alguma coisa que sempre teve lá, não é propriamente... Deu-se permissão, está-se a dar permissão a esta conversa agora. Permissão. E pronto, mas isso é outra... Isso é outra, mas eu acho que nós precisamos de fazer aqui... Eu não sei se nós conseguimos chegar às pessoas que mais podiam beneficiar desta conversa, porque há homens, tanto homens da minha idade, que, por exemplo, terminaram relações e não percebem muito bem porquê, não é? Como homens mais jovens que estão com vontade de ter relações e é difícil e não conseguem compreender muito bem esta dinâmica toda. E isto, em princípio, não vai voltar para trás. Daí a conversa da confusão do papel do homem. Embora tu não queiras falar do papel do homem, eu percebo isso perfeitamente. Mas alguma coisa... Não é que eu não quero. Eu gosto é de questionar o pressuposto, não é? Certo. Porque o pressuposto está aqui. Mas a questão para esses homens é mais
ganhar clareza em relação a quem é que eu quero ser no meio disto tudo. Sim. E quem é que eu quero ser enquanto pessoa? Exato, eu como pessoa. Eu como pessoa, quem é que quero ser? Não só eu como homem. Sim. Sabes, porque às vezes eu, assim, só para terminar, dizendo uma coisa mais sobre mim e eu, Pedro, eu não me sinto minimamente em sofrimento com agora as mulheres não sei o quê. Pelo contrário, não é? Para mim nunca foi tão claro e tão fácil e simples relacionar-me com mulheres. Sim. Aliás, o meu problema acontece se eu me tentar relacionar com uma mulher que está muito naquela onda de o homem é que manda e protege. Aí é que se torna difícil, não é? Mas felizmente são cada vez menos mulheres assim, acho eu. Não é? Okay. Então acho que temos aqui espaço para lançar um curso sobre isto. Um curso para... É tipo aquela da série os machos alfa. Como é que era desconstruir a masculinidade desconstruída? Curso de desconstrução da masculinidade. Qualquer coisa assim. Há espaço para isso, de uma forma séria, que realmente faça refletir. Sem ser no extremo muito woke, não é? Sem ser no extremo woke, sim. É isso. Bem, não sei se há uma conclusão aqui das minhas observações. Eu acho que mais do que uma conclusão, porque isto é uma conversa que é difícil concluir. Não é? É difícil fechar a conversa e dizer, está aqui a conclusão. Sim, a minha conclusão é que precisamos de refletir mais e melhor sobre isto, para não haver estas saídas dela posta a jeito, por exemplo, porque essas saídas não acontecem se refletirmos realmente sobre estas questões, acho eu. E de questionarmos o que é que nós podemos oferecer aqui aos nossos jovens que façam com que se sintam vistos, ouvidos e compreendidos sem terem que lutar com esta masculinidade, através desta masculinidade tóxica e através do controle dos outros. Estás a tentar dizer que a Cristina se pôs a jeito para ser criticada por dizer que a outra se faz a jeito. Assim, é mais ou menos isso. Ok, boa. Sim, e não acho mesmo, não houve qualquer tipo de má intenção, acho que foi mesmo. Olha, não sei se consegui assim propriamente acrescentar com os meus comentários. Acho que concordo contigo, isto necessita de mais reflexão. Talvez eu possa refletir assim com mais calma e um dia destes sou eu que trago o tema da conversa e procuro eu organizar os meus comentários. Sim, mas gostei muito de teres trazido este estímulo. Foi bom estar a pensar sobre isto. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida